Muita paz é o que desejo, meus amigos da Casa Espírita Nosso Lar, da turma do curso do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Vamos iniciar mais uma aula desse nosso curso. Vamos estudar o módulo 8, Lei Divina ou Lei Natural, e o roteiro 1, Conceito e Caracteres. Para iniciar esse nosso estudo, vamos agora fazer a leitura de uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Palavras de Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essas verdades, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examine os móveis que a determinaram, se resultou no desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária. Cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações inéditas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Iluminados por essa mensagem, vamos fazer nossa leitura, nossa prece inicial, Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento, buscar sintonia com a espiritualidade superior e dizendo assim: amado Mestre Jesus, Espíritos bons e Espíritos de luz, nossos mentores espirituais, neste momento de estudo da doutrina espírita, rogamos a intercessão das esferas superiores, concedendo-nos o esclarecimento necessário para a compreensão dos ensinamentos compartilhados. Concede, Jesus, a nós a capacidade de perceber em cada palavra, em cada mensagem, o alimento espiritual que necessitamos, de maneira que assim, fortalecidos em nossa fé, possamos seguir em nossa jornada evolutiva. Que assim seja. E agora, vamos ao conteúdo da nossa aula. Após essa preparação que fizemos inicial, buscando essa necessária harmonização, vamos dar início ao estudo programado para hoje. Hoje entramos no módulo 8, Lei Divina ou Natural. E hoje estudaremos o roteiro número 1, Lei Natural, Definição e Caracteres. Qual que é o conceito que podemos extrair da lei natural ou lei divina? O que é lei natural ou lei divina? É exatamente a lei originada de Deus. Então, lei natural ou lei divina
é a lei de Deus. E sendo lei de Deus, e sendo Deus a inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas, ela é a única lei e a lei verdadeira para que o homem encontre a felicidade. Se Deus é perfeito, criou o universo e tudo que nele existe, ele também estabeleceu algumas leis que vão reger esse universo. E rege esse universo desde todo sempre. E são leis imutáveis. E são a essência de tudo que há no universo. Se tudo que há no universo tem por essência a lei natural, se o homem se alinhar a essa lei, ele encontrará a única e verdadeira felicidade. Acontece que esse alinhamento, essa sintonia perfeita com a lei divina, ela só se dá quando o homem atinge a condição de espírito puro, o homem espírito. Então, temos ainda uma larga jornada pela frente, porque ainda nos falta a compreensão integral da lei divina. E a lei natural, ela indica aquilo que devemos fazer ou deixar de fazer. E se estando em sintonia perfeita com a lei natural, nós encontramos a única e verdadeira felicidade, toda vez que nós nos afastamos da lei natural, nós somos infelizes. Estar em sintonia, então, estar compreendendo, vivenciando a lei divina, é justamente estar mais próximo daquilo que se compreende como felicidade plena, e se afastar da lei, estaremos angariando para nós a infelicidade. Quais são as características da lei divina? São duas características. A primeira é que a lei natural, ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque ela existe desde o momento que Deus realizou a criação do universo. E a segunda característica, ela é imutável. Nós somos imperfeitos e, portanto, estamos a todo momento mudando as leis, mudando as regras, porque é da nossa condição de perfeição. Deus é perfeito, inteligência suprema. Portanto, a lei natural, a lei divina, ela existe desde todo sempre e existe dessa forma. Porque Deus não precisa alterar a lei para atender as criaturas, e sim as criaturas que têm que se adequar à lei de Deus. E a lei de Deus é perfeita. Portanto, se ela é perfeita, ela não sofre alteração, ela não precisa de ajuste, dada a condição de perfeição de Deus. Então, por isso, ela é imutável. Como se classificam as leis naturais ou leis divinas? Basicamente em duas: leis físicas e leis morais. Leis físicas são aquelas que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. E são a parcela que a ciência estuda. Então, quando falamos em lei divina, nós temos leis que regulam a relação da matéria, o funcionamento da matéria, o movimento da matéria. E essas leis são as leis que a física, que a química, que a biologia, são as leis que a natureza ela vivencia e, portanto, a ciência consegue se debruçar, porque a ciência humana ainda é muito voltada, se não completamente voltada, para a matéria. Então, a ciência só visualiza uma parte da lei divina, que é a parte das leis físicas. Mas há uma segunda parte das leis divinas, que são as leis morais. As leis morais dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e com seus semelhantes, e trazem as regras da vida do corpo e as vidas da alma, do espírito. Então, as leis morais, ela trata exatamente de como o espírito vai lidar com Deus, como nós encarnados e desencarnados vamos interagir com Deus, vamos dialogar com Deus,
e como que nós vamos nos relacionar com os nossos semelhantes, com as demais criaturas do universo. E essas leis trazem as regras que vão orientar o modo de vida, o comportamento, o pensamento que nós teremos como encarnados e como desencarnados. Então, traz as regras da vida do corpo e da alma. Então, podemos resumir que há dois tipos de leis divinas: as leis físicas e leis morais. As leis físicas tratam daquilo que é matéria, daquilo que das interações entre as matérias no universo. E as leis morais tratam das interações dos seres vivos no universo, dos seres conscientes no universo, melhor dizendo. Então, das nossas interações com Deus, que é a primeira interação que devemos ter, das nossas interações com os nossos semelhantes e de como vamos viver, seja na matéria, seja no corpo, ou seja fora do corpo, seja como espírito. Sim, temos a lei divina, temos a consciência da existência da lei natural, lei divina. Mas aonde ela está escrita? Kardec perguntou isso aos espíritos. E eles responderam: está escrita na consciência. Como todos nós temos consciência, ela está presente em nós. Nós carregamos dentro de nós armazenada a lei divina ou lei natural. Mas o fato de estar na nossa consciência não significa que nós conhecemos ela. Porque muitas vezes é mais cômodo e mais conveniente ignorar a lei divina. E por isso que os espíritos, quando Kardec perguntou se todos conheciam a lei divina, falaram que não. Porque o conhecer não quer dizer que ele não tem a lei. Eu posso ter um livro na minha biblioteca e simplesmente eu nunca ter lido o livro. O fato de eu ter um livro, por exemplo, o nosso livro do ERG, não significa que eu conheço o livro. Eu preciso que eu leia para que eu conheça. E eu estou usando o livro do ERG apenas como um exemplo. Mas qualquer coisa para eu conhecê-la, eu tenho que me debruçar sobre ela, tenho que analisá-la, tenho que fazer com que aquele conhecimento efetivamente seja compreendido, seja introjetado. Não compreendido ainda, mas pelo menos como introjetado. O fato de, por exemplo, eu conhecer a tabuada não quer dizer que eu compreendo o que está na tabuada. Então, eu posso saber que existem lá as contas de somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas não necessariamente eu vou compreender, porque às vezes eu não consegui entender aquele raciocínio ainda. Então, onde está escrita a lei de Deus? Está na nossa consciência. Todos conhecem? Não. Porque o fato de estar ali disponível não quer dizer que eu conheça. Mas todos podem conhecê-la, porque ela está acessível. Ela não está num local que não seja possível alcançar. Ela está na minha consciência. Mas será que eu quero me defrontar com a minha consciência para conhecer a lei divina? Então, o primeiro passo seria o conhecer. Segundo, seria compreender. Conhecer não é a mesma coisa que compreender. Compreender? Não, nem todos a compreendem. E Kardec segue. Um dia todos a compreenderão? Sim. E aí o progresso se efetuará. Então, conhecer as leis divinas, nem todos conhecem. Ela está disponível para todos? Está, porque está na consciência de cada um. Todos conhecem? Não, mas podem conhecê-la, porque ela está ali disponível. Está ali a estante com um livro ali chamado Lei Divina. Está dentro da minha consciência. Preciso pegar e conhecer. Compreender? Não, nem todos a compreendem. Um dia compreenderão? Sim. E aí o progresso se efetuará. Porque a compreensão da lei divina significa que eu estou vivenciando a lei divina. Significa que eu estou vivenciando a lei natural. Que eu estou colocando ela em prática. Porque a lei divina existe para que, a lei natural existe para que ela seja cumprida. Se a todo momento eu descumpro a lei, eu não a compreendi ainda. Quando eu a compreender, eu conseguirei
progredir, eu conseguirei evoluir espiritualmente. Mas Deus tem a preocupação de que nós não esqueçamos a lei divina. E por isso, de tempos em tempos, espíritos superiores encarnam com a missão de nos relembrar a lei divina. E daí nós temos, durante toda a história terrestre, diversas figuras que vieram exemplificar, vieram mostrar a lei divina. Agora, é preciso compreender que mesmo esse espírito de condição superior ainda não é um espírito perfeito. O único espírito perfeito que veio habitar a Terra foi Jesus. Então, os espíritos, mesmo superiores, como eles não atingiram o grau de perfeição, muitas vezes eles são influenciados pela matéria quando estão encarnados. E, nesse momento, eles cometem enganos e induzem a humanidade a princípios falsos. O que o nosso texto quis dizer sobre isso? Quis nos lembrar que tudo que nós temos de religiosidade na Terra é fruto da influência desses espíritos superiores encarnados que tentam nos explicar, nos demonstrar, nos apresentar a lei natural ou lei divina. Acontece que a imperfeição da matéria faz com que esses espíritos superiores que ainda não são dotados de perfeição sejam levados a equívocos. Por isso, nós encontramos de forma praticamente ampla e restrita os dogmas nas religiões, que em grande maioria confrontam com a lei divina. Nos afastam da lei divina ao invés de nos aproximar. Mas apesar desses equívocos, não podemos esquecer que muito da lei divina está apresentado ali, significando que nós precisamos compreender que os pensamentos religiosos que vêm nos apresentar, principalmente as leis morais, os equívocos deles são equívocos naturais dos espíritos encarnados que vieram nos apresentar aqueles ensinamentos. Mas não que a lei divina seja equivocada, porque a lei divina ela é eterna e imutável. E se vem de Deus que é perfeito, ela também é perfeita. Por isso que temos que ter essa compreensão de que muitas vezes nos segmentos religiosos, em determinadas religiões, encontraremos muitas similitudes e também algumas diferenças entre uma e outra. E algumas diferenças muitas vezes inconciliáveis. Mas isso não é fruto da lei divina. Isso é fruto daqueles espíritos que vieram apresentar a lei divina para aquele povo, para aquela comunidade, e acabaram externando ali suas imperfeições e distorcendo a lei divina e sua aplicação. E quais são as leis naturais ou leis divinas? Nós temos aí a apresentação dessas leis. E a partir de agora, terminando esse livro, o tomo 1, e no tomo 2, estudaremos todas as leis divinas. A primeira lei é a lei de adoração, em seguida a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a última, lei da justiça, amor e caridade. Eu não vou pontuar aqui cada uma dessas leis, porque esse é o objeto do nosso estudo a partir de agora. Mas todo o universo é regido por essas leis. Tudo aquilo que existe no universo, no aspecto material, no mundo espiritual, é regido por essas leis que nós estamos conhecendo. E essas leis existem desde o início do universo. São leis eternas e imutáveis. Compreendendo a essência dessas leis e conseguindo viver conforme essas leis, nós seremos cada vez mais melhores,
estaremos cada vez mais dentro daquela felicidade, que é a felicidade que transcende a que nós conhecemos aqui no mundo material. E precisamos entender ainda que a vivência dessas leis, ela depende de um nível de compreensão que muitas vezes ainda não nos é alcançado. E que nós não podemos simplesmente ler, por exemplo, lei de destruição e achar que destruir tudo, Deus quer destruir, existe um sentido nessa lei. Assim como há um sentido na lei de trabalho, um sentido na lei de conservação, um sentido na lei de progresso. Em tudo há um sentido. E esse sentido é a essência. O nome não é necessário nós nos preocupar com ele. É preciso que nós compreendamos a essência da lei. Qual a lei mais importante? Será que existe lei mais importante? O amor ao próximo é um preceito que resume a lei de Deus. Quando Cristo foi perguntado pelos fariseus qual lei de Moisés era mais importante, Cristo disse que a lei mais importante era a lei de adoração, amar a Deus sobre todas as coisas. É a primeira lei. Aí ele fala, essa é a maior de todas as leis e a única lei. Mas há uma outra que é o complemento dessa primeira, que é o que Cristo fala. Há uma outra que é o complemento dessa primeira, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele diz, né? Estas são todas as leis. E aí ele vem ensinar o quê? Você veja que em todos os fragmentos desse ensinamento de Jesus, nós temos a palavra amor. Então, por isso que ele diz que o amor é a essência da lei divina. Se eu amo a Deus e amo ao próximo como eu me amo, eu estou cumprindo a lei divina. Conhecer isso já é suficiente. Porque ele quis mostrar que para que nós evoluíssemos, o caminho da evolução espiritual é o caminho do amor. Porque tudo mais vai ser acrescentado. Tudo mais vai ser consequência desse amor. O cumprimento das outras leis divinas vai ser consequência única e exclusiva desse amor. Mas a lei, se nós podemos ser assim, a essência da lei divina está no amor, compreendemos então porque a lei de justiça, amor e caridade, que vai ser a última a ser estudada justamente por isso, para que nós já tenhamos uma compreensão de todas as leis e consigamos entender que todas as leis se resumem na lei de justiça, amor e caridade. E essa lei ela é importante porque é ela que vai nos permitir avançar como espírito. A compreensão da lei de justiça, amor e caridade é aquilo que nos vai ajudar na nossa evolução espiritual. E mais uma vez aqui, lembrando e compreendendo melhor as leis físicas. As leis físicas são as leis estudadas pelos sábios, pelos cientistas, por aqueles que buscam o conhecimento do mundo material. E essas leis, elas regulam as relações da matéria. Então, é a lei que vai falar da lei da gravidade, a lei que vai falar de como funcionam os sistemas, as galáxias, todos os corpos celestes, as leis que regulam os corpos físicos, a química, os elementos químicos, que também são corpos, só que em grau de proporção, o átomo, em grau de proporção que nós não conseguimos visualizar sem equipamentos mais sofisticados. E na lei física nós temos a lei de reprodução, lei de destruição, lei da sociedade, porque trata exatamente da matéria. A lei da reprodução, ela fala da questão da multiplicação dos seres vivos. A lei de destruição, ela fala sobre o perecimento da vida na matéria, da vida física. A lei de sociedade fala da integração entre os corpos. Por isso que, entender a lei de sociedade, vamos entender o funcionamento do átomo, entender o funcionamento da molécula. Porque você veja,
Tudo é integração entre os corpos, desde lá do átomo até o nosso corpo com bilhões de células. Tudo é lei de sociedade. E essa sociedade tem que estar harmônica. Quando nós estamos doentes, o que é isso, a doença? É um desajuste na nossa sociedade física, no nosso corpo físico, em todos esses elementos químicos, em todas as células que integram o nosso corpo físico. É a lei de sociedade. E as leis morais? As leis morais, como vimos, tratam da relação do homem com Deus e do homem com os seus semelhantes. E vem, então, nos trazer as regras da vida no corpo físico e do nosso espírito, da nossa alma. A lei moral transcende a vida na matéria. E essas leis estão escritas na consciência. Porque a lei de sociedade, a atração dos corpos, que é a lei de gravidade, ela está presente no mundo material. E nós precisamos compreendê-la. A gravidade sempre existiu, não foi Newton que inventou a lei da gravidade, ela sempre esteve lá. Ele apenas conseguiu descobrir, traduzir matematicamente aquele fenômeno que sempre existiu na natureza. A órbita dos planetas sempre existiu, os planetas sempre giraram, sempre orbitaram. Não foi Kepler que descobriu. Ele não inventou a lei, ele descobriu apenas a fórmula matemática de se calcular o movimento dos planetas, o movimento das órbitas, a atração entre os planetas, a atração dos corpos celestes. Isso ele descobriu matematicamente como apresentar aquela lei que sempre existiu. Mas as leis morais, elas estão registradas em nossa consciência. Precisamos acessar nossa consciência para termos ali a informação da lei moral. E aí, conhecer e compreender, como vimos agora há pouco. Conhecer e compreender. O homem de bem, ali como ensina Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que está apto para compreender a lei divina. Quanto mais nos aproximamos do bem, muito mais estamos compreendendo e conhecendo e compreendendo. Muitos conhecem, mas não compreendem, porque não conseguem praticá-la. O compreender a lei divina é fazer com que a lei divina se efetive, ela aconteça. E nós podemos encontrar a lei divina na lei de adoração, lei de igualdade, lei de amor, justiça e caridade. Essas são as leis morais, as leis que regulam a nossa vivência enquanto espírito. E o homem de bem, aquele que procura a todo momento buscar o seu melhoramento pessoal, que é o homem de bem que Kardec nos apresenta, é que vai estudar e praticar. Não basta estudar e conhecer a lei, é preciso vivenciá-la. É preciso compreender a lei, e a compreensão passa pela prática da lei, pela introdução dessa lei na nossa existência diuturna. Então, a prática do bem, do amor, da caridade, das leis morais, é que nos faz compreender a verdadeira felicidade e nos aproximar de Deus. E, finalizando o nosso estudo, as leis físicas e as leis morais são continuamente reveladas aos homens pelos espíritos superiores, como vimos agora há pouco. Os espíritos superiores nos apresentam a todo momento as leis, seja as físicas, seja as morais. As leis físicas vão sendo reveladas pela ciência, conforme os avanços dos estudos científicos. E as leis morais, por espíritos que vêm para a Terra para nos servir de modelo, nos orientar, nos ajudar a compreender, a conhecer a lei divina. Essas leis físicas e leis morais conjugadas, elas estão presentes nas leis de trabalho e lei do progresso. Então, veja, a lei do trabalho e a lei do progresso é uma lei que é tanto física quanto de ordem moral. Por que isso?
porque nós temos, na lei do trabalho, por exemplo, a questão de que o homem ele progride, ele evolui através do trabalho. E essa evolução do homem ele é tanto material como moral. A mesma coisa a lei do progresso. A lei do progresso é a que trata da evolução constante. Tudo evolui. E evolui no aspecto material, como também no aspecto moral. Todas as leis físicas, as leis morais, todas elas são eternas e imutáveis, como nós já vimos há pouco. E elas indicam aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Compreender as leis naturais é compreender aquilo que nos é dado a Deus fazer e que Deus espera que nós façamos. E compreender também aquilo que Deus não quer e não espera que a gente faça. E o mais importante é que a toda a criatura, todo o espírito, um dia vai conhecer totalmente as leis divinas. Ainda não somos capazes sequer de conhecer, quanto menos compreender. Mas conhecer será nos dado, basta acessarmos nossa consciência, porque ela está lá armazenada, arquivada. E o conhecimento dessa lei divina é que vai nos propiciar a evolução e o aprendizado para que possamos caminhar na nossa marcha de evolução espiritual. Este era o conteúdo que tínhamos para estudar por hoje. Vamos ao encerramento da nossa aula. Bom, esse era o conteúdo que tínhamos para estudar hoje. Tenho certeza que foi uma aula muito produtiva para todos e que nos revigorou, nos restaurou, nos restabeleceu para prosseguirmos em nossa jornada. Vamos então fazer agora a nossa prece final para encerrarmos esse estudo. Vamos então elevar mais uma vez esse nosso pensamento, aproveitando agora o concurso dos bons espíritos que nos ladeiam, para dizer então: Jesus Cristo, bons espíritos, estamos agora encerrando o nosso estudo da doutrina espírita, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo pelas luzes que recebemos durante esse estudo. E rogamos a Ti, Pai misericordioso, que conceda-nos a oportunidade de, fortalecendo nossa fé, permanecer com essas luzes iluminando o nosso espírito, de maneira que possamos continuar iluminando a todos aqueles que nos cercam. E rogamos ainda, Cristo amado, que tudo aquilo que foi compartilhado de boas vibrações alcancem a todos aqueles que sofrem, que padecem, alcance a toda a humanidade que atravessa esse momento difícil do coronavírus, alcance os doentes nos hospitais, alcance os idosos nos asilos, as crianças nos abrigos de crianças abandonadas e alcance também aos nossos irmãos sofredores no cárcere. Que todos aqueles que sofrem de qualquer ordem sintam-se agora consolados pelo amor do Cristo e pelo amparo das esferas superiores. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção e espero reencontrá-los na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e muita paz.